Olá, quinto ano. Hoje, na nossa aula de História, nós vamos falar sobre a sociedade, a formação da sociedade, como ela se formou, certo? No livro de vocês vão abrir na página 39 e vocês vão seguindo de acordo com como eu for falando os pontos, os tópicos, vocês vão seguindo, certo? Depois vocês podem voltar a esse vídeo e assistir novamente. Aí vocês vão marcando aí no livro, fazendo anotações, certo? Então, vamos lá. Desde os tempos antigos, o homem ele sempre viveu em grupo, né? Ele sempre vivia em grupo, ele não vivia só. Então, essa é uma das características, certo? Da sociedade. Desde o início, o homem ele sempre viveu em grupo. Por isso, nós dizemos, né, que o homem ele é um ser social, porque vive em grupo, em sociedade. Então, nós temos esse termo, né, homem social, ser social, porque vivemos em meio à sociedade, em meio ao grupo. Os primeiros povoados, né, os primeiros grupos organizados, eles vão surgir na Mesopotâmia e na África. São os dois locais onde vão surgir os primeiros povoados, os primeiros grupos. Mas por que é que foram nesses dois lugares que surgiram os primeiros povoados? Porque esses lugares aqui, eles tinham rios, né? Eles eram, em suas margens, esses povoados foram se formando, porque esses homens, eles precisavam de água, né? Precisavam de alimentos. Então, eles procuravam esses locais onde tinha água e caça, né? Que eles viviam da caça. Então, por isso que esses dois locais aí, eles vão ser o ápice, digamos assim, onde vão surgir os primeiros povoados, as primeiras cidades, Mesopotâmia e África. Isso daí vocês vão estudar um pouco mais à frente, certo? Então, eles achavam mais prático, né? Os homens achavam mais prático lugares onde fosse abundante, onde tivesse abundância de água e de alimento, certo? Então, eles procuravam sempre esses lugares aí. No princípio, o homem, ele vivia em bandos, né? E quem era o chefe, quem comandava esses grupos, sempre era o mais velho. Por quê? Por conta de sua experiência. Eles acreditavam que o homem mais velho tinha mais experiência, então ele tinha que liderar aquele grupo ali. É outra característica das primeiras sociedades. Então, esses grupos, eles foram crescendo, porque um grupo de um determinado lugar estava casando com outro grupo, né? Homens de um grupo casavam com mulheres de outro grupo e vice-versa. Então, esses grupos aí, eles vão aumentando, o número vai crescer, certo? A propriedade, então isso aí vai formar famílias extensas, famílias enormes, certo? A propriedade, ela era coletiva, ou seja, ninguém era dono de nada, tudo era de todos, então era propriedade coletiva. Só que essas famílias vão crescer tanto que vai haver uma necessidade de separação, onde é que cada família vai precisar morar. Então, vai começar aí a chamada propriedade privada. Já não é mais a propriedade coletiva, agora é privada, porque uma família aqui vai ter que ter sua casa, outra família vai ter que ter a sua. Então, é assim que vai surgir a propriedade privada. Quem não tinha uma boa relação com o chefe daquele grupo que isso acontecia, recebia sempre as piores terras, os lugares mais desertos, onde não tinha água. Então, o que era que acontecia? Essas pessoas não tinham como plantar, né? Não tinham como prover o seu alimento, porque estavam em terras ruins. Então, o que era que acontecia? Essas pessoas retornavam para o líder, né? E começavam a trabalhar em troca de comida. É daí que vai surgir, né? Também guerras, porque já existia guerra, só que agora a guerra vai ser pelas melhores terras, por alimentação. Então, vão surgir aqui grandes conflitos, vários conflitos entre esses grupos aqui, certo? Isso tudo depois da propriedade privada. Então, com isso, os chefes desses grupos, eles foram acumulando excedentes. O que são excedentes? O que sobra.
Então, quanto mais acúmulos de excedentes, esses chefes iam ficando ricos, eles estavam enriquecendo. Então, mais uma causa para acontecer guerras. Eles ficavam guerreando para saber quem ia ficar com a melhor terra, com o melhor pedaço de terra, certo? Então, isso daí vai levar no futuro esses reis, esses chefes, a se tornarem reis. Então, é de um chefe ali, de um pequeno grupo que vai aumentar, e ele futuramente vai se tornar aí o rei, né? Que vão surgir aí vários reis. Os escravos, né, vão existir já nessa época aí, só que esses escravos, eles eram aprisionados em guerras, né? Quando o povo perdia, os seus homens, suas mulheres eram aprisionados e viravam escravos. E também por conta de dívidas. Se uma pessoa devia, não conseguiu pagar, ela se tornava escrava. Então, o escravo já vai surgir aqui, né? Bem antes do que a gente conheceu aqui no Brasil. Porque quando fala escravidão, a gente só pensa aqui no Brasil. No Brasil foi assim. Mas aqui era diferente. Eles eram aprisionados nas guerras e também por conta de dívidas, certo? Então, os escravos, eles vão, nessa época aqui já vai ter a figura do escravo aí. É aqui já também, depois da propriedade privada, que vai surgir o Estado. O Estado, ele era responsável pela economia, pela política, pela administração, pela religião, ou seja, dominava tudo, o Estado, certo? Aqui no Brasil, pegando aqui o nosso país, essa organização aí, ela foi diferente, porque os povos que viviam aqui no Brasil, eles eram seminômades, ou seja, eles viviam, né, procurando melhores terras quando acabava o alimento desse local. Eles tinham que se mudar para outro local, não tinha Estado, né, não teve propriedade privada. Então, antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil, essa organização aqui no nosso país foi muito diferente do que nesses outros lugares aqui, certo? É uma característica. E, para finalizarmos, aqui também no Brasil, eles tinham mais a atividade do escambo. O que é escambo? Que vocês já sabem, troca. Não tinha uma moeda, não tinha um dinheiro fixo, né? Então, eles viviam da troca, do escambo, certo? Então, aqui é uma parte, né, de como vai surgir a sociedade antiga e como ela refletiu, né, na nossa sociedade como nós conhecemos hoje, no modelo, certo? Então, a nossa aula finaliza aqui, daqui a pouco. Eu vou passar para vocês detalhes da atividade, certo? Bom, então, para a gente revisar um pouco sobre o que foi falado, né, o homem, ele é